Bom, o que eu pensei para essa nossa primeira conversa aqui, do que eu estou chamando de encruzilhadas? Porque já tem Encruzilhada, uma marca já registrada, né, um livro importante, um best-seller, então, né, Muito importante. um livro importante. Não vamos usar a marca já registrada do livro importante do nosso sensei aqui, Márcio Svart, mas por que eu pensei em encruzilhadas, né? Porque, e para a gente conversar. Primeiro, que a gente acabou de fazer uma pesquisa sobre a liderança 2030, que já dá uma ideia de, né, de quais são os sonhos, quais são as expectativas e tal. E segundo, que quando eu, pelo menos, olho o trabalho que a gente tem feito com os nossos clientes, o que a gente lê sobre o mundo, é como se todos nós estivéssemos vivendo ainda mais encruzilhadas do que a gente via no passado, quando tinha um pouco mais de estabilidade nas organizações, na economia, na política. E acho que a proposta hoje é conversar um pouquinho sobre as encruzilhadas que a gente observa, por exemplo, quando a gente olha os nossos clientes. Por exemplo, focar o curto prazo, o longo prazo. O líder tem que cuidar de pessoas, mas ele também tem que cuidar das tarefas. Trabalho de inteligência artificial, mas o que é humano, o que é artificial? Parece que tem várias encruzilhadas, eu não sei de fato se são todas encruzilhadas reais, né? Eu tenho que escolher esquerda, direita, né? Para frente ou para trás, ou são vividas como tal. Não necessariamente elas são encruzilhadas sobre, né? Eu tenho que escolher um ou outro. Mas o fato é que elas estão presentes na vida das pessoas e eu estou vendo muita dor e sofrimento. Então, acho que você falou um ponto que para mim é bem interessante. Quando você fala, não sei se é uma encruzilhada, mas está sendo vivido como tal, porque eu acho que hoje existe uma tremenda indisposição e indisponibilidade para você se aprofundar nas questões. Então, quando você não se aprofunda, você transforma aquilo numa escolha bipolar ali, assim, ou eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda. E eu acho que isso é um dos pontos de sofrimento e de exaustão, porque muitas dessas questões, talvez elas não devessem ser solucionadas numa escolha de direita ou esquerda, para cima ou para baixo. Né? Muitas delas, talvez, a gente devesse dar mais atenção ao fato de que o caminho foi bloqueado. Então, será que a gente precisa repensar tudo? Né? Será que sequer a gente deveria ter chegado nesse ponto? Eu acho que aí tem muito espaço de criação e construção, mas que envolve um aprofundamento, envolve tempo, envolve angústia, porque quando você se aprofunda numa questão, você se afasta de uma resposta. E eu acho que hoje, eu vou falar as pessoas, porque eu não acho que isso é uma exclusividade do mercado, muito menos do mercado corporativo, estão optando por fazer escolhas lineares, ou eu vou para cá, ou eu vou para lá. Então, acho que isso tem empobrecido muito o dia a dia, né? Não vou falar que é o mercado, tem empobrecido o dia a dia. A educação está pautada dessa maneira, a política está pautada dessa maneira, o trabalho está pautado dessa maneira, até as relações familiares são pautadas dessa maneira. Para mim, isso tem muita conexão com o que a gente vive, sei lá, de uma sociedade muito fissurada nos dados e na performance, né? Porque eu não tenho tempo, eu acho, né? Uma hipótese que eu tenho, assim, eu não tenho tempo para esse tipo de conversa de reflexão, de escapar da encruzilhada, né? Falar do caminho que foi, né? De um caminho que foi bloqueado, e não necessariamente virou uma encruzilhada. Parece que essa conversa não é produtiva. O modelo mental que a gente tem hoje nas lideranças da organização classificam esse tipo de conversa como improdutiva. Primeiro que ela não gera dados, primeiro que ela não reverte o número do indicador naquele momento, né, no curtíssimo prazo. E eu transformar isso numa encruzilhada, parece que ela gera dados. A gente teve uma tomada de decisão, era isso ou aquilo, a gente escolheu isso foi corajoso. Olha o dado de mercado, olha aquilo, eu consigo construir, né, não sei. A inteligência artificial não gosta desse tipo de conversa, mas se eu jogo lá uma encruzilhada, ela me ajuda a fazer um bom prós e contras, traz uns dados. Eu não sei, eu acho que a gente está... tanto quanto a gente está desacostumado com como que é eu ficar um tempo sem fazer nada? Ócio. Com ócio, e aí isso gera um tipo de emoção do ócio que é... Tédio. Okay. Tédio, isso. É isso que eu queria lembrar, né? O ócio... A gente vai brincar aqui de imagem e ação, né?
tô fazendo imagem assim. Tá indo bem, por enquanto. Mas você sabe fazer leitura de mentes, né? Tão desacostumado a gente está com o TED, com o ócio, né? Já há muitos anos, e acho que agora a gente se desacostumou bem com a reflexão, de uma conversa que ela não tem um objetivo final em si, né? De uma pergunta que é relevante em si, não a resposta a essa pergunta. E a encruzilhada, eu acho que ela é importante olhar para as encruzilhadas, mas elas também são um escape desse tipo de conversa, né, que você propõe. Você sabe, puxando sardinha para o meu lado, engraçado, né, que eu estou provocado agora, e um segundo antes de eu falar, eu ia dizer que eu não estava afim de ter essa conversa hoje, que estou cansado, mas aí esse desencanar foi bom, porque me provocou aqui a fluir tranquilo. Estou puxando sardinha para o meu lado, né, o Fábio brincou no começo, encruzilhada é uma marca, tal, porque é o nome do meu livro, do último livro. Então, esse lugar da encruzilhada, eu escrevi um livro inteiro que acontece numa encruzilhada, né? Uhum. Então, a questão é que hoje a encruzilhada é um lugar que é quase considerado um não lugar. Chegou na encruzilhada, você precisa ir para algum lugar logo. A encruzilhada não é um lugar para você ficar. E eu acho que isso é um empobrecimento, porque a encruzilhada é o lugar que você é provocado à reflexão, né? Tanto que no lugar da encruzilhada tem um livro inteiro escrito, que acontece naquele lugar, tu chegar na encruzilhada. Então, a encruzilhada, ela tem um altíssimo potencial produtivo, mas hoje ela não se realiza porque as pessoas passam rápido por ela, né? Elas chamam de pragmatismo, mas nem sequer isso é um pragmatismo. Porque o pragmatismo, ele, pelas ideias piscianas ali, o pragmatismo seria você ter resultado prático. Mas está camuflado, porque isso não é resultado prático. Às vezes é só uma resposta rápida de curto prazo que faz a manutenção daquela ilusão sobre a qual você está produzindo as coisas. Se você for olhar, passar a régua para fechar a conta, ela não fecha em termos de resultado prático. Ela não tem. Né? Qual é o resultado prático de você produzir mais produto de um produto que está sobrando no mundo, por exemplo? É um resultado prático, mas prático a partir de qual medida? Prático no balanço financeiro da empresa, no valor da ação? Aí tudo bem. A questão é onde eu passo a linha para fechar a conta. E agora eu tenho uma pergunta para a gente, assim, porque, assim, todo mundo que está liderando as organizações, e nós somos inteligentes pra caramba. Por que a vida ou a cultura que a gente tem, o modelo de pensamento de produção de mundo, nos convida a passar rápido pela encruzilhada? Porque a gente recebe sinais de quem está em volta da gente, que a gente é bom, melhor líder, se a gente toma a decisão e pula o tempo de reflexão da encruzilhada, né? Quer dizer, por que parar na encruzilhada por um tempo é ruim e passar pela encruzilhada e decidir é bom, e isso é retroalimentado pelo que o mundo diz, se eu sou um bom líder ou não, uma pessoa madura, corajosa ou não, enfim. Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Essa pergunta em si, a gente pode passar uma vida discutindo, né? Eu acho que ela é um grande gerador de hipóteses, né? Óbvio que a gente nunca vai ter uma resposta, mas ela é bem intrigante, eu diria, porque eu acho que tem a ver com evitar angústia também, sabe? Entre várias coisas. É como se eu não pudesse habitar o lugar do não saber. Eu não sei, eu estou na encruzilhada, porque eu não sei. Eu não sei se é para um lado, eu não sei se é para o outro, e como o Fábio provocou agora há pouco, eu nem sei se eu deveria escolher um lado. A encruzilhada é o lugar da dúvida, e a dúvida é angustiante. E o mundo está intolerante à angústia. Uhum. E por que o mundo está intolerante? É aí que vem os paradoxos, né? Que a gente não para para pensar. Por que o mundo está intolerante à angústia? Porque eu acho que ele está tão angustiado que ele não tolera mais. Ele não percebe que esse caminho não está ajudando a se afastar da angústia. Uhum. Eu acho que o único jeito de se afastar da angústia é atravessar a angústia. Então você precisa mergulhar na direção dela, não para longe. Nós, como pensadores sistêmicos, né, postulados clássicos, aquilo de que você foge, você leva junto. Se você foge do lugar onde está a angústia, você leva ela junto. Eu acho que esse é um dos lugares onde esse tema se amarra. Eu vou trazer um outro aqui. Eu ia trazer
eu ia falar, por exemplo, do estímulo, todos os estímulos que nós recebemos têm a ver com a gente parecer ocupado e parecer em movimento. Uma pessoa sentada, observando, né, meu sogro, quando era vivo, ele vinha na minha casa, e quando começava a chover, ele ficava parado, assim, horas na varanda. Eu falei, Tuca, o que você está fazendo? Estou vendo a chuva cair e a grama crescer. Alguém ia falar para ele assim, desocupado. Né? Mas está acontecendo muita coisa. Mas, aparentemente, como ele não está em movimento, não está angustiado, ansioso, parece que não tem valor. Então, eu ia falar sobre isso, mas não vou falar. Eu já falei, mas não vou falar. Uma coisa que me ocorre é que o momento da encruzilhada, que é um lugar em si, né, que aparentemente, não, eu estou na encruzilhada, eu tenho que decidir para onde eu vou. Não, mas eu já estou num lugar. E é o lugar da reflexão. Eu acho que muitas pessoas evitam esse lugar, porque na hora que eu reflito, que eu penso sobre o meu viver, as consequências do meu viver, né, como eu afeto, como eu sou afetado pelos outros, pelos contextos, eu posso descobrir que eu tenho feito coisas, né, e aí quando eu descubro, e essas coisas se tornam conscientes, obviamente, né, que estão sendo incoerentes com aquilo que eu estou dizendo que eu quero, ou que eu desejo, ou com a identidade que eu gostaria de ter. E aí, lembrando, né, sempre trago o meu professor, o Humberto Maturana, ele fala que é nesse momento que você passa a saber sobre coisas que você não sabia, se você seguir fazendo o que você estava fazendo, você perdeu a inocência. E acho que a encruzilhada é um lugar que se torna perigoso, porque se eu paro para refletir, paro para pensar e descubro que aquele mundo que está doente, que tem injustiças, que tem polaridades que estão se destruindo porque não estão sendo vividas como complementariedades, eu não só faço parte, obviamente, desse mundo, como eu estou sendo corresponsável por tudo isso que eu estou dizendo que não está legal. Então, a encruzilhada, acho que a angústia vem também desse medo de se descobrir corresponsável. Né? Porque se eu me torno corresponsável... Não, aí tem angústia também, né? É angústia também. E sigo fazendo, né? Por exemplo, né, alguns anos atrás, acho que vocês se recordam, eu resolvi ver alguns filmes falando sobre produção animal aqui no Brasil, né? A carne é fraca, Cowspiracy, né? Alguns documentários e tal. E eu fiquei horrorizado com a maneira como se trata a vida animal, a vida de um mamífero, né? Não só um animal, né, uma galinha, mas um mamífero que tem as mesmas emoções que a gente tem, né, e tudo mais. E eu fiquei 6 meses sem comer carne. Né? Eu falei para as pessoas que era uma questão de saúde e tal, mas no fundo me chocou bastante. E depois disso, eu voltei a comer. E eu estou dizendo isso porque, assim, para voltar a comer, eu precisei anestesiar outra vez a minha consciência, para eu não me sentir corresponsável pelo sofrimento do animal. E aqui isso não é uma conversa para pregar que está certo, ser vegetariano está errado, né? Não, é só um exemplo de que a encruzilhada são esses momentos onde a gente é exposto a informações, a dados, olha que interessante, sim, muitos dados e informações que a gente não está reparando neles, a gente não está percebendo eles, porque a gente está com muita pressa, a gente está caminhando sem conseguir ver, né? A gente não consegue ver. E na encruzilhada a gente vê os caminhos. E aí a gente precisa fazer algo com relação a isso. E aí que vem a angústia. Eu não tenho como não fazer. E se eu não fizer, eu perdi a inocência. Então, aí eu acho que tem aí todo um universo. A gente trouxe pelo menos duas perspectivas, né? Tem uma perspectiva mais emocional, né? Do fugir da angústia. Tem uma questão da fuga do processo reflexivo, né? Que tem a ver com angústia, tem a ver também, cada vez mais, vai se retroalimentando a você fugir de uma musculatura que você não está trabalhando, porque hoje, sem o processo reflexivo, onde está o processo reflexivo hoje? Nas universidades, a gente tem visto que não está. Né? Então, quanto pior, mais piora, né? Porque não tem musculatura para o processo reflexivo. E, além disso, eu fiquei pensando, tem uma questão
social, né, do parecer o culpado, que vocês trouxeram, o Alcoforado, né, que tem falado da questão do luxo, do mundo dos ricos aí, coisa de rico, falando que o rico gosta de parecer o culpado, né? É uma coisa da nossa sociedade. Você ser o culpado, ter uma agenda ocupada, traz um certo status. Então, eu tenho que estar ocupado. Se eu estou desocupado, mascando capim na encruzilhada, puta, isso ameaça todo o meu status social, porque as pessoas vão olhar e falar, puta, talvez esse cara não está pronto para estar aí. Né? Porque ele está aí no lugar do não saber, ele está aí no lugar de que ele não está com pressa, ele não está acelerado. No próprio livro da Encruzilhada eu falo do pacto, né? Quer dizer, o pacto da gente combinar que todo mundo responde que está sempre cansado e ocupado, né? Pensando numa imagem simbólica, assim, de uns filmes que a gente tem sobre líderes de organizações, fico lembrando, década de 70, 80, ainda tinha uns filmes onde né, um personagem líder entrava numa sala sozinho, ficava um tempo olhando pela janela, matutando, e isso era um símbolo de poder. Hoje não tem essa simbologia de poder, o líder está andando, ele está atingindo metas, ele está conversando com pessoas, ele está se mexendo, ele está fazendo coisa, ele está ocupado, né? A pessoa que não está ali, está parada refletindo, né? Como teu sogro lá assistindo a chuva cair, a grama crescer, ela está desocupada, e você está desocupado é ruim. E é um completo contrassenso, né? Ontem mesmo a gente estava, eu e o Márcio, voltando de uma cidade para pegar o voo, e tem aquela fila que se forma um pouquinho antes de você entrar no avião, e, curiosamente, nesse momento, eu não estava com o celular na mão, mas fiquei olhando, cara, todo mundo com o celular na mão, vendo o quê? Dos celulares que eu consegui xeretar, era a rede social. E eu não sei, acho que a rede social pegou isso, eu tenho uma percepção, bom, eu tenho um momento aqui que eu tive que parar na fila, ainda não posso entrar no avião. Parece que eu preciso me mostrar ocupado, parece que eu preciso me ocupar. E a rede social me entrega isso fácil, de repente eu posso me ocupar aqui, fingir que eu estou lendo algo, estudando algo, aprendendo algo, e é isso. Mas, Ale, aí acho que aí se abre mais uma porta, que vale para um outro papo nosso aqui, porque demanda talvez até um pouco mais de estudo, que quando você fala assim, isso aqui eu posso fingir que eu estou ocupado, eu acho que a gente passou desse momento já. A gente está num momento em que a própria existência das mídias sociais e o nosso hábito está tornando a nossa mente incapaz de relaxar e ficar no silêncio. A gente faz por necessidade. O nível de impaciência de você ficar parado fazendo nada te puxa para as coisas. Assim, eu tenho reexercitado, às vezes, parar e não fazer nada. Né? Quer dizer, eu me vejo pegando um celular numa hora dessa e falo, para quê? Não. Isso, né? E realmente eu me vejo mais impaciente do que eu era 10 anos atrás, por exemplo, para esperar. Então, aí abre todo um outro universo de questão social, comportamental, neurológica, que já está sendo muito discutido. Puta, mas é uma porta fascinante e terrível ao mesmo tempo. Eu fiz uma brincadeira aqui, nada profunda, aqui enquanto a gente conversava, eu digitei líder no Google e pedi para procurar imagens. 98% das imagens são ligadas a negócios, são figurinhas e pessoas de gravata, com times, mostrando gráficos em ascensão. Quer dizer, também tem esse lance do levar para cima do resultado e tal. Não aparece um Dalai Lama, não aparece um Gandhi, não aparece. É curioso, né? Não aparece. Tem essa imagem esse ícone, né, do empreendedor, que ele está sempre alerta, sempre atento às oportunidades, não deixa nenhuma escapar. Enquanto as pessoas estão aí sem fazer nada, ele está ativo, circulante, agarrando as oportunidades, sabendo do que ninguém sabe antes de todo mundo, né? Não sei. Uma coisa, olha que curioso, né? Você foi no Google, pesquisou líder, vê imagens de pessoas de negócio. Trazer dois dados aqui, um, inclusive, que a gente viveu juntos. Um primeiro, saiu recentemente uma pesquisa, mais uma, né, tentando entender geração Z, e uma das perguntas, e foi feito ano a ano esse acompanhamento, né, foi um estudo de 4 anos. Depois, em algum lugar, eu vou dar a fonte desse estudo, que acho que vai ser legal.
Mas, e aí, uma das perguntas, assim, quem que é assim, olhando o seu universo de referências, quem que é um líder referência para você? Então, teve lá um dos primeiros anos, foi o Homem de Ferro. Não é um líder de negócios, mas o Homem de Ferro. Mas aí teve outros líderes, mas teve um ano que foi o Ted Lasso. Para quem viu a série, né? É um líder que é humano, que não é um líder técnico, que não entende da técnica, mas ele entende pessoas, ele é vulnerável, ele sofre, ele adoece. É interessante, né? Porque assim, tem também esse outro espaço que às vezes emerge. E lembrando, Márcio, a gente fez um exercício uma vez num cliente, estávamos eu e você, que a gente, todo um trabalho reflexivo, em roda, tinha lá 20 e poucos líderes, e surge em algum momento assim, o que seria uma liderança que te inspira? Vieram pessoas incríveis, né? Veio a mãe de alguém, veio a Michelle Obama, né? Assim, vem às vezes Jesus Cristo, às vezes vem Gandhi. É interessante, né? Porque tem um lado que está coordenado com esse modelo, porque essa é outra possibilidade da nossa conversa aqui, né? Explicar o ocupado, né? A gente segue sendo uma peça de um modelo industrial que não mudou, né? De mindset. Revolução industrial, a gente pode dar o nome que quiser para o que a gente está vivendo agora, mas a gente segue sendo uma pecinha de uma engrenagem que tem que funcionar o tempo todo. A gente dá nomes diferentes para isso, mas parece que a gente não teve nenhuma ruptura ou nenhuma evolução para essa lógica industrial. Agora, quando a gente sai dessa lógica, experimenta um pouco essa lógica, né, num espaço seguro de conversa, você vê que emerge muito rapidamente outras referências que nos ajudam a navegar com menos angústia sem resolver a encruzilhada, porque a encruzilhada talvez vai ficar lá mesmo, né, mas a gente pode vivê-la com muita angústia ou a gente pode vivê-la como parte do caminho. E a gente pode andar um pouquinho para o lado direito ali, experimentar. Não, eu não preciso tomar uma decisão definitiva. A gente pode voltar, pode ir para trás, tal. Se a gente vivenciar essa encruzilhada com menos angústia. Então, é como se esse espaço que lida com a encruzilhada de uma forma muito mais inteligente, de sabedoria, ele está sempre disponível. Por exemplo, né, assim, aqui a gente conversando, você sabe, eu tenho feito muitas e muitas conversas com pessoas muito diferentes, né, no outro podcast, e é impressionante, assim, eu fico chocado com conversa de 40, 50 minutos, com como elas podem ser profundas, e tem a ver comigo, com o tema, com a pessoa, não tem a ver com o espaço, de sustentar a encruzilhada, né, porque a gente não chega no final, então, o certo é, então, o errado é, agora vai para a direita, e eu sempre brinco assim, olha, vai ter 40, 50 minutos como essa conversa aqui, ela vai terminar não porque a conversa terminou, ela vai terminar porque a gente vai estipular que o tempo terminou, porque a gente ainda não é o Mano Brown, a gente não consegue fazer podcast de 2 horas e meia e alguém ouvir, né? Só o Mano Brown. Mas, e é interessante porque ela tem um começo, estamos começando, como a gente aqui, tem todo um processo que acontece durante, ela não tem um fim, porque não precisa ter um fim, porque ela não é utilitária, do ponto de vista de eu cheguei a algum lugar, eu já estou no lugar. A encruzilhada, para mim, é o lugar da reflexão, de sustentar com leveza, até interessante, a atenção de muitas possibilidades, e até olhar as muitas possibilidades não como um problema. Nossa, que bom, olha quantas possibilidades. Eu escuto você falando de um lugar, né? Acho que tem uma coisa da encruzilhada importante, é que a gente evita esse lugar tantas vezes que nem passa a reconhecê-lo como um lugar que eu posso habitar. Parece que é uma via de passagem. Se a encruzilhada se apresenta, o que a vida está querendo mostrar? Que eu preciso tomar uma decisão para sair desse lugar. E no fim, o que a gente está refletindo aqui é que quando a encruzilhada se apresenta, uma outra alternativa é um lugar para você parar e ficar ali um tempo. E aí, quando você traz essa experiência com os podcasts, quer dizer, a gente humana, a gente ainda não esqueceu sobre como é refletir, aprofundar e tal. Mas mais do que nunca a gente precisa criar um espaço para isso, né? No mundo contemporâneo a gente precisa criar um compromisso para isso. Se a gente não tivesse aqui, o Fábio não tivesse mandado a agenda para a gente estar gravando essa conversa,
eu estaria talvez fazendo algo funcional aqui. E aí, te escutando, me atravessou uma imagem que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, assim, eu fiquei, não sei, só vou contar porque essa imagem me atravessou, tá? Completamente aleatória. Eu fiquei lembrando que os primeiros computadores e celulares que eu tive na vida, chegava um momento em que eu parava de usá-los e o que eu fazia com eles? Eu desligava eles. E aí chegava um dado momento da vida em que eu precisava usá-los de novo, o que eu fazia? Eu ligava eles. E eu não lembro qual foi a última vez que eu desliguei um celular ou desliguei um computador. Eu fecho a tampa do meu computador e eu reabro ela, mas ele precisa ficar permanentemente ligado. Né? Meu celular, não estou toda hora usando ele, mas ele está permanentemente ligado. Na hora que a bateria se aproxima de 20% e fica vermelhinho, eu vou lá carregar, porque ele não pode ser desligado. Né? E eu acho que a gente vive processo semelhante, assim, é dolorido quando a gente precisa se desligar. Eu não digo de se desligar dormindo, mas se desligar de um movimento, se desligar de uma entrega, se desligar de uma função. Parece que eu vou perder, se eu perder a minha função, eu perdi a minha utilidade. Se eu perdi a minha utilidade, eu não sirvo mais. E eu não sirvo mais nem como funcionário, mas eu não sirvo mais como pai, como marido. E se eu me desligar da minha utilidade por um tempo? O que acontece comigo, né? E eu acho que a encruzilhada nos coloca nesse lugar não utilitário e que é essencial para a vida evoluir, para as transformações, para o mundo vivo se frutificar. E talvez, né, essa seja a grande encruzilhada dos nossos tempos, né? Essa crença do super utilitário, né, do super presente, do todo mundo me vê, dos muitos likes naquilo que eu falo, tudo que eu falo eu sou muito escutado imediatamente, versus a fé necessária para permanecer no silêncio, né, no não utilitário. Hoje, realmente, é uma crise existencial não sentir uma ressonância digital de tudo que eu falo, não estar o tempo todo em atividade. Às vezes eu estou esgotado e angustiado, não porque eu estou cansado, mas eu estou angustiado porque, eventualmente, eu não tenho nada para fazer, ou eu não estou sendo demandado naquele momento, né? E talvez aí, né, talvez por isso da encruzilhada a gente caiu nesse lugar, né? Enfim, eu ia sugerir até que a gente parasse por aqui. Eu acho. Foi assim, um belo início de conversa, De conversa. não é? E aí eu brinquei muito com o nome, mas o livro A Encruzilhada, de Marcus Warsmann, leiam. Leiam, que vocês entenderem que há toda uma vida, um mundo que acontece numa encruzilhada. Há muito movimento numa encruzilhada. Muitas reflexões, muitas possibilidades, muitos caminhos numa encruzilhada. Então, acho que eu queria deixar isso também. Mas eu acho que é Elmo, né? É nós. Isso aí. Tem uma amiga minha que, quando ela chegava de uma viagem, o pai dela falava eu vou apelidar isso de poesia, tá? Uma poesia super interessante sobre encruzilhada. Ele falava: cheguemo, não fumo nem vortemo, empatemo, Nicodemo. Isso é a encruzilhada. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Beijos. tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau.